No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza, do PSOL. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem aí, nos acompanham. O senhor está sendo processado criminalmente? Pois é, Pedro. Fiquei sabendo e surpreso, porque, na verdade, é normal nós que exercemos essa posição pública sermos criticados, mas vindo da onde veio, eu não imaginei, inclusive assisti toda a entrevista dele aqui quando esteve aqui, ele não citou processo nenhum, né? E vi com surpresa, mas me ajuda a formar uma opinião aí sobre uma pessoa que eu tinha uma visão diferenciada. Bom, quem está processando é o Pedro Zanotti Filho, presidente do STAP, Sindicato de Servidores. E eu estou no meio dessa treta aí, né, vereador? Exatamente. O juiz, inclusive, te cita aqui nominalmente na decisão dele e tal. Mas, enfim, você exerce um papel do jornalismo aqui na cidade muito importante, então é normal. E ele está criticando por quê? O senhor criticou com a forma como ele foi eleito para o sindicato? Na verdade, Pedro, o que moveu esse pedido aqui, essa ação que ele moveu, né? Ele diz que, na verdade, ele teve aí, foi ofendido, né? Teve uma ofensa. A minha publicação lá, na verdade, foi uma publicação sua originária, um comentário dele, que eu achei um comentário desrespeitoso e desnecessário, dizendo que a candidatura do PSOL, ele já saberia quem chegaria em último. Primeiro que ele é presidente de um sindicato, onde quem concorre, a pessoa que está concorrendo, que é a Simone, é da base da categoria. Então, primeiro, eu acho algo extremamente falta de consciência de classe para ele fazer esse tipo de comentário. Segundo, que nós comentamos ali, dizendo, olha, que quem tem certeza ou conhece muito como é que faz para chegar em último nas eleições, é aqueles que escondem edital da eleição do sindicato em jornais de São Paulo e concorrem com chapa única. E foi esse comentário que eu fiz que levou a este pedido aqui que foi feito. Mas, Pedro, veja, o juiz, o próprio magistrado, ele coloca aqui para a gente de forma muito clara, doutor Clávio Kenji Haddad, ele coloca o seguinte, bem rapidamente, verifica-se de mais a mais que não existe justa causa para o exercício da ação penal, revelando temerária a instalação de ação para se verificar, somente em juízo a idoneidade das supostas tal. Mas aqui ele coloca também, é certo que as pessoas de relevância pública possuem um âmbito de intimidade e privacidade mais reduzido que as demais pessoas, podendo a mídia, jornalismo, esmiuçar a circunstância, por exemplo, que levaram à eleição de um presidente de sindicato, a fim de verificar o respeito aos princípios constitucionais. E, por fim, ele dá a decisão dele, ante o exposto, e o que mais, e o mais do que consta, dos autos consta, rejeito a queixa-crime movida por fulano de tal, em face de Edmilson Souza Santos e face com fundamento no artigo 395. Então, ou seja... já foi rejeitado? Já foi rejeitado. Foi rejeitado. Na verdade, o juiz entendeu que não cabe, porque o exercício ali da nossa fala, uma fala muito tranquila. Agora, Pedro, na boa, eu não vejo vamos dizer assim, essa vontade toda, como foi feito no meu caso, como é feito no caso de uma ideia fixa de perseguição à candidatura do PSOL e às candidaturas do PSOL, por exemplo, em vários momentos da Câmara Municipal. Tudo originou depois da segunda entrevista, porque nós, numa fala aqui, dizemos, olha, o sindicato anda meio afastado, não coube nenhuma crítica, dizer, olha, o sindicato... E é normal, tem um período de pandemia. Agora, quem está com a consciência pesada já absorveu essa crítica como uma crítica fulminante, veio aqui e disse várias inverdades, entre elas, Pedro, até é bom que a gente exerça o nosso direito aqui, colocar e dizer, olha, nós, o vereador que eu cito, ele não quis falar meu nome aqui, porque já tinha perdido a causa na justiça, o vereador que eu cito participou de governo, e esse foi o governo mais caloteiro que teve na história do governo. Agora, eu era secretário de Finanças na época, me cabia a responsabilidade sobre pagar e recolher os tributos, seja de FGTS, seja previdenciário, não. Secretário Municipal de Cultura. Então, ou seja, ele mesmo é de um partido político que esteve nos governos do PT. Participou dos governos do PT, inclusive no primeiro escalão. PCdoB? PCdoB. E eu vou dizer para ele, dizer, não, você também tem responsabilidade? Não, não vou dizer, isso é desonestidade intelectual.
É desonestidade intelectual colocar dessa forma e simplificar. O que o juiz está dizendo é o seguinte, o edital foi publicado aonde da eleição? Foi publicado num jornal de Guarulhos? Não, foi publicado ele mesmo aqui, na argumentação dele, o presidente do sindicato disse que publica no jornal Valor Econômico. A eleição é para servidores municipais. Qual servidor municipal lê o Valor Econômico? Qual o objetivo de publicar um edital lá? É a mesma coisa, Pedro, não sei se você mora num prédio, mora num prédio? Então vai ter eleição do síndico do seu prédio. Aí o edital, você está querendo ali concorrer ou está querendo apoiar uma outra pessoa, o edital para a eleição do síndico do seu condomínio, do seu prédio, vai ser afixado num prédio lá em São Paulo. Não, afixa lá, porque a eleição vai ser em Guarulhos. Então, ou seja, ele poderia publicar no Diário Oficial, ele poderia publicar na Folha Metropolitana, ele poderia publicar no Guarulhos Hoje, ele poderia publicar no Jornal do Ponto do Alemão, ele poderia fazer o boletim do sindicato e distribuir. Por que não teve edital? Por que o edital foi publicado em outro lugar? E foi isso que eu disse. E podia anunciar aqui no Radar de Notícias. Podia anunciar no Radar de Notícias. Não sei se pode, mas eu acho que pode, né? Pode. Pode, ou seja... Ou deveria. Ou deveria, né? E você tem também, Pedro, uma outra situação. Esta eleição foi uma eleição de chapa única. E por que foi chapa única? Porque as urnas do sindicato estavam saindo apenas com um fiscal de uma chapa só. Vou pedir uma parte ainda. Em contraponto, a outra chapa desistiu, né, vereador? Não, aí é que está. Outra chapa desistiu porque tentou até as vésperas da eleição dizer, mas espera um pouquinho, se tem uma disputa de duas chapas, os fiscais e mesários, 50% de uma chapa, 50% do outro, como qualquer eleição. Não, lá foi diferente. Lá apenas a chapa que estava no comando do sindicato indicava os representantes. Iria ter fiscalização? Óbvio que não, porque na verdade só eles indicavam os mesários. Mas os metalúrgicos não estavam no meio também? Na verdade, várias outras categorias, como o Sindicato dos Metalúrgicos, ajudaram e participaram desse pleito. O que eu quero dizer é o seguinte, isso não é problema meu. Isso é problema da categoria resolver. Agora, é o que eu falo com toda certeza. Para que ele venha aqui falar alguma coisa sobre transparência, sobre democracia, ele precisa mudar os atos dele primeiro. Primeiro mude os seus atos para depois falar. Eu não vi na Câmara Municipal, nós passamos lá aprovando o projeto da GCM, eu não vi o senhor lá. Nós passamos lá, os agentes comunitários de saúde, várias vezes na sessão, participando da sessão, reivindicando seus direitos, eu não vi o senhor lá. Nós tivemos um problema com os professores que lotaram as galerias da Câmara. Eu também não vi o senhor lá. Então, o que significa isso? É só uma constatação de que hoje a categoria pode até ter, Pedro, conquistas, mas essas conquistas estão sendo colocadas a partir de uma lógica de sem debate, sem diálogo com a categoria. A única coisa que eu ouço as pessoas da categoria dizer é muita reunião no Paço Municipal, muita reunião mesmo no Paço Municipal e pouca participação e chamada de participação dos associados. E por último, veja, Pedro, eu não tenho nada a ver com isso, como disse, é um problema da eleição do sindicato. O sindicato, o advogado que me processa, que entrou com um pedido, me processa não, ele é o representante, teve procuração, Campos Mendes Pereira, Sociedade de Advogados. O presidente do sindicato tem um problema comigo querer resolver na justiça? Ótimo, beleza, não tem problema nenhum. Eu vou constituir meu advogado também e nós vamos brigar. Essa causa está morta, isso aqui está resolvido, o juiz me deu ganho de causa. Agora, Campos Mendes e Pereira, onde que é o endereço do escritório? Avenida Esperança, 840. Que, por coincidência, é o mesmo endereço do sindicato. Então, ou seja, está se utilizando do sindicato para poder atacar um adversário? É certo, é correto isso? A categoria será que aprovaria a utilização da estrutura do sindicato para poder fazer uma defesa de algo que é pessoal de um diretor, que seja o presidente ou que seja qualquer diretor? Eu acho que não é razoável. Então eu gostaria também que a categoria fosse consultada sobre isso. Ele usou o endereço do sindicato ou ele é advogado do sindicato? Não, em cima não está como advogado do sindicato. Ele representa uma banca de advogados e utiliza a estrutura do sindicato, que está aí no rodapé. Na própria petição está lá que é a Avenida Esperança 840, que é o mesmo endereço da sede social do sindicato. Tá ok. Bom, vereador, vamos aproveitar e falar ontem, as contas do ex-prefeito Almeida foram rejeitadas? As contas do ex-prefeito Almeida, pela leitura final que o presidente fez, foram consideradas rejeitadas. Por que a diferença, Pedro? Na verdade é o seguinte, nós teríamos que ter 2/3 de votos para rejeitar. Nós tivemos 17 votos. 17 vereadores votaram pela rejeição. Nós tivemos 6 votos favoráveis, votos pela aprovação das contas e 5 abstenções. Esse foi o placar do resultado.
Então, ou seja, na leitura ali, o presidente, quem presidiu ontem foi o doutor Eduardo Carneiro, que é o vice-presidente, ele anunciou como rejeição das contas. Eu acho que vai caber recurso ainda, porque existe uma diferença entre o que está no regimento interno e a forma como é que a gente vota. Tem uma brecha aí para um recurso? Na minha opinião, tem uma brecha. Eu acho que precarizou essa brecha por conta de ontem, eu não estava sabendo, o ex-vereador e ex-vice-prefeito Carlos Derman fez uma defesa durante 5 minutos durante a sessão. Na verdade, o que os advogados do ex-prefeito Almeida estavam questionando é de não ter tido esse tempo formal. Eu acho que o Almeida foi chamado para ir, não foi. Optou por não ir, porque não é em 5 minutos que ele vai fazer a defesa dele. Eu acho que corretamente. O Carlão foi e fez uma defesa de 5 minutos, se eximindo, dizendo, olha, eu sou só da área da saúde, não tenho nada a ver com o resto. Em linhas gerais foi isso. Eu achei ruim a estratégia do ponto de vista jurídica, porque eu acho que legitima. Eu acho que perde força a tese que o Almeida possa levar, que o ex-prefeito Almeida possa levar para o judiciário, dizendo, olha, eu não tive oportunidade de defesa. O Carlão Derman lavou as mãos, é isso? Não, ele foi, na fala dele, o que ele coloca é que, na verdade, ele era secretário de saúde e não tinha nenhuma ingerência sobre as outras questões. A convenção do PSOL será na Praça Getúlio Vargas? Convenção do PSOL, Praça Getúlio Vargas, optamos pela Getúlio Vargas por ser o palco ali de grandes lutas, das manifestações populares, das greves, e onde a gente consegue ter um distanciamento, Pedro, porque não é uma convenção para 2, 3 mil pessoas, é uma convenção menor, nosso partido é um partido pequeno, então teremos máscara, álcool em gel e distanciamento devido entre as pessoas. Será amanhã? Amanhã, né? dia 12, sábado, amanhã às 14 horas na Praça Getúlio Vargas. O vereador, só para finalizar, o senhor foi secretário de Cultura e agora está essa polêmica, os setores da cultura querem a antiga Câmara Municipal, a Prefeitura afirma que a estrutura não está adequada, qual a sua opinião? Na verdade, eu li a manchete do Jornal do Guarulhos hoje lá, na verdade não é aquilo que está escrito lá. O prédio já era ocupado pela Secretaria de Cultura, já tinham funcionários lá de um núcleo de audiovisual e esses funcionários foram retirados de lá, removidos para o Padre Bento, para que ali, entre aspas, funcione. Não é a GCM que está indo para lá, é a Secretaria de Segurança Pública, não é um posto da GCM que vai. Então, há essa dúvida agora. Não. A informação que eu tenho é que para lá vai a estrutura burocrática, obviamente vai viatura também, mas é a estrutura burocrática que vai lá. Pedro, bem rapidamente, lá foram feitas várias reformas durante um período que eu não tenho conhecimento, 2010, 2011. A reforma de 2013, o que foi feito? Uma adequação onde era o plenário da Câmara, para inverter o lado da assistência, né? Colocar o público para um lado. Então, se você entrasse pelo fundo, agora está lá a tela do cinema, então inverteu. Isso foi feito e está dizendo, houve um comprometimento do prédio. O que existe é uma fissura no banheiro, que a gente chamava de banheiro masculino, à época ali em frente ao café, uma fissura que desde a época do funcionamento da Câmara ela existe lá. Então está dizendo, não, abalou a estrutura e tal. Ela sempre esteve lá e não deu problema nenhum durante todos os anos que funcionou. O que eu acho é que é mais uma desculpa para dizer não e não colocar o funcionamento. O problema da praça é a ocupação. Ali é um lugar extremamente desocupado. Colocar uma secretaria que vai funcionar das 8 às 5 da tarde não vai resolver o problema. Tem o cineclube, foi destinado verba, foi comprado poltrona de cinema, tela, som, todos os equipamentos estão lá prontos para funcionar. Ar-condicionado, uma cabine, uma máquina de ar-condicionado de última geração, e não foi colocado para funcionar. Essa gestão está há 3 anos e não conseguiu instalar o ar-condicionado, era fazer uma nova ligação. Então eu acho que existe uma informação aí truncada para dizer, nós não tivemos competência, agora nós vamos mudar a GCM. E fora, a GCM indo para lá, ela vai ocupar somente a parte de baixo? Cabe toda a Secretaria de Segurança Pública na parte de baixo? Eu duvido muito. Obrigado pela presença, vereador Edmilson Souza, do PSOL. Obrigado mais uma vez pelo convite, Pedro. Ok. Se eu puder me deixar essa cópia, eu agradeço. Obrigado, quero ler. Vai para o meu arquivo isso aqui. Mais uma. 7h28, produção. Rápido intervalo.